a prescrição do paciente, tá? Primeiramente, eu tenho que avaliar. Eu entendo qual é o cenário clínico que o meu paciente tá, para depois eu prescrever, tá? Quando eu penso em avaliação, gente, eu tenho que primeiro compreender qual o cenário clínico do meu paciente. Então, eu utilizo o questionário para eu ter uma visão de funcionalidade autorreferida pelo meu indivíduo, se ele não consegue autorreferir, quanto eu consigo quantificar por todos os obstáculos, entre aspas, as barreiras, entre aspas, que estão ao redor do meu paciente, mediante o grau de força muscular dele, tá? A partir daí que eu faço essa avaliação, aí eu desço avaliação de questionário subjetivo, avaliação de força muscular, avaliação de funcionalidade propriamente dito. Quando eu venho para treino resistido e treino aeróbico, eu tenho diversas formas de estar prescrevendo isso. O treino resistido, eu posso fazer o teste de repetição máxima, que aí eu tenho 1 repetição, 4 repetição, 5 repetição, 8 repetições ou 10 repetições máximas que eu posso estar fazendo, e a partir daí tirar a porcentagem da carga de treino, para eu ganhar resistência muscular voltado para a funcionalidade. Essa porcentagem ela fica entre 40% e 60%, tá? Outra forma de eu estar avaliando é através das equações preditivas mediante a subcargas. Ou seja, eu vou utilizar uma carga mais baixa para o meu paciente, vou ver quantas repetições ele consegue fazer e eu coloco numa equação. Eu tenho diversas equações. A equação que eu mais utilizo, que foi feita em 2000, é a equação de Groove. Outra forma de estar quantificando a intensidade de carga do treino resistido é pela pirâmide de aproximação. Então, tipo, se vocês botarem no Google pirâmide de um RM, vocês vão ter uma pirâmide na qual, de acordo com a intensidade de carga que você impôs, mais as repetições do seu paciente, você vai fazer uma regra de 3. Então, vamos supor que o meu paciente com 2 quilos, ele fez 3 repetições. 3 repetições está próximo de 90%. Aí, 90% está para 2 quilos. 100% está para X. Eu faço uma regra de 3 e estimo o quanto que seria uma repetição, a carga para uma repetição máxima do meu paciente. A partir do momento que eu tirei a carga máxima, eu vou tirar a porcentagem dessa carga máxima, que é quando eu faço o meu cálculo de RM para o meu indivíduo, para eu estar treinando com ele, tá? Só que tem um detalhe, o que nós aprendemos na nossa formação? Uma série de 10, 3 séries de 10, uma série de 12 e ponto. Na verdade, séries e repetições, elas estão representadas dentro do volume de exposição ao qual eu vou estar fazendo com que o meu paciente tenha. E cada uma tem um objetivo. Então, séries e repetições. As séries, elas podem ser de uma série a 6 séries. As repetições de 4 repetições a 26, 28 repetições. Então, percebam que esses ajustes de séries e repetições são de acordo com os objetivos os quais eu quero ganhar para o meu paciente. Se eu quero treinar com o meu paciente, treino cardiovascular, mas ele não tem condições de ser submetido a um teste funcional, porque ele está numa condição de fragilidade, de sarcopenia significativa, eu vou fazer o quê? Eu posso iniciar treino resistido para melhorar a performance funcional do meu paciente para pequenas atividades, prescrevendo com intensidade de carga baixa, abaixo de 30% de um RM, estimado do meu paciente. Eu posso fazer como? Séries e repetições. Séries que podem variar de 1 a 3 séries e repetições que vão ser uma única repetição, ou melhor, um único conjunto de repetições de 28 repetições, com cargas entre 20% e 25%, ou seja, abaixo de 30%. Uma carga bem baixa, uma porcentagem de carga bem baixa, com um volume e um tempo maior de execução do movimento. Ah, Ju, eu me sinto insegura. Quais exercícios eu faço? Pode fazer os exercícios do MRC. 3 movimentos de membro superior, 3 movimentos de membro inferior. Quanto ao treino aeróbico, para eu prescrever é com relação à minha frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca é o nosso parâmetro ouro para estarmos prescrevendo a intensidade do treino. Eu também tenho diversas formas. Eu posso prescrever de acordo com a frequência cardíaca máxima obtida no teste máximo, eu posso estimar uma frequência cardíaca máxima mediante equações preditivas de normalidade, e eu posso obter uma frequência cardíaca máxima mediante um teste máximo, que seria um teste máximo, teste cardiopulmonar de esforço, mas que é realizado num cenário ambulatorial, não é num cenário hospitalar. No contexto clínico, eu realizo o teste de campo, e esses testes de campo, eles ficam abaixo do primeiro limiar aeróbico. E neste caso, eu estou fazendo testes submáximos. Mas, dependendo da clínica do meu paciente, do cenário de fragilidade, nada impede
que um teste submáximo seja máximo para aquele meu paciente. Por isso a importância da avaliação. Mas para eu prescrever a intensidade da carga, é bom que a literatura nos favorece com esse número, essa faixa de treino entre 40% e 60% de intensidade, que é uma intensidade moderada. Então, quando eu vou prescrever um treino para o meu paciente aeróbico, no caso, eu vou ter que achar uma frequência cardíaca-alvo. Eu posso fazer mediante o cálculo da porcentagem da frequência cardíaca máxima dele, mais a frequência cardíaca basal, ou eu vejo pelo cálculo da frequência cardíaca de reserva. A reserva é a máxima menos a basal. Tiro a porcentagem de treino e somo com a basal do meu paciente para eu ter uma faixa de treino. Quando eu prescrevo treino resistido, eu escolho uma carga. Ele vai trabalhar com 20% da intensidade máxima dele. Quando eu penso em treino aeróbico, eu tenho uma faixa de variação de intensidade. Então, nesse caso, eu vou prescrever como? Eu vou prescrever utilizando uma faixa, vamos supor, de 45% e 55% da frequência cardíaca de reserva. Eu vou ter uma faixa, hipoteticamente, com uma variação entre 115 e 128 batimentos por minuto. Então, essa faixa é a faixa de treino na qual o meu paciente vai fazer o exercício prescrito. Para acompanhamento, eu fico com os questionários subjetivos, o Handgrip, o MRC e alguns testes específicos. Eu posso utilizar o teste de sentar e levantar, o teste de velocidade de marcha e avaliação de imagem utilizando o ultrassom para avaliar tanto melhora da performance de espessura muscular como incursão, pensando numa avaliação de musculatura diafragmática. Tem como você falar como fazer o teste de senta e levanta assim, resumidamente? Para não te pegar muito tempo, entendeu? Tá. Gente, o teste de sentar e levantar, eu tenho 3 subdivisões. Eu tenho 30 segundos, eu tenho 5 repetições e eu tenho 1 minuto. Qual é a mais utilizada no cenário clínico? A de 5 repetições, onde você cronometra o tempo que o paciente leva para sentar e levantar. Lembrando que eu finalizo o teste quando o meu paciente está em pé. Eu tenho de 30 segundos, eu já tenho o tempo pré-fixado e eu conto quantas repetições o meu paciente faz. A literatura, ela te traz valores pré-determinados para o de 5 repetições, tá? Onde você cronometra o tempo. Onde teve um estudo publicado em 2008, onde ele botou um ponto de corte de 15 segundos. Indivíduos que realizavam essa atividade acima de 15 segundos tinham maior predisposição à comorbidade e pior prognóstico ao longo do tempo e maior risco de queda. Indivíduos que faziam essa atividade em menor período de tempo estavam com melhor performance funcional. Artigos mais atuais trazem outras subdivisões, onde variam o tempo entre 12 e 15 segundos intermediário, indivíduos que fazem acima de 15 segundos, indivíduos de maior gravidade e maiores riscos, e indivíduos que fazem abaixo de 12 segundos são indivíduos que têm boa performance funcional. Beleza, valeu. Tá? Então, nesse cenário, eu faço a progressão terapêutica também com MRC e também com a repetição máxima, visando um aumento de carga futuro para o meu paciente. Então, gente, é fato, eu tenho que saber fazer uma anamnese, saber fazer um questionário funcional, saber utilizar um teste submáximo, saber realizar um teste de força para eu saber prescrever exercício. O pessoal tem muita dúvida no teste de repetição máxima, né? Porque o pessoal associa com academia, né? É justamente isso. Eu vou socar peso no paciente. Não, gente, é um teste de repetição máxima com peso bem menor para o paciente não no ter, cenário né? clínico, tanto que eu dei o exemplo da poltrona Movichair, onde eu falei carga de 250 gramas, ajuste fino de carga. Então, é diferente a quantidade de carga que eu estou utilizando. Lembre-se que eu tenho um cenário clínico onde o indivíduo está numa fase de sarcopenia aguda, eu tenho apoptose, eu tenho diminuição de síntese proteica, ele já evoluiu com quadro de miopatia secundário. No primeiro momento, a redução do nível de atividade, porque ele ficou restrito a um setor, já começa daí. E que se a gente fosse falar sobre isso, na verdade, todos nós acabamos tendo impacto com relação ao isolamento social, porque todo mundo, em determinado momento, reduziu o nível de atividade física. É claro que agora, acho que todo mundo, meio que tá, pelo menos a maioria das pessoas está voltando ao normal, a fazer os níveis de atividade física. Mas no primeiro momento, onde fez realmente o isolamento social, todos nós tivemos perdas entre 3% e 7%
da capacidade de consumo máximo de oxigênio periférico somente pela redução do nível de atividade física que estávamos habituados. E o pessoal tem que entender que no hospital o paciente não vai ter força preservada para fazer tanta carga Não assim. tem. Alguns sim, alguns ficam, né? Mas a maioria os jovens se recuperam melhor. E você falou igual da pandemia, né? A gente brinco sempre aqui com os colegas que a pandemia revelou atletas, né? Porque ninguém quer treinar a vida inteira, mas quando tá tudo fechado, o desgraçado quer ir treinar. Quer ir pra academia, É bem isso, né? É mais ou menos isso mesmo. Na rua não tem ninguém agora, mas quando tá todo mundo em isolamento que não pode sair, tá todo mundo na rua correndo. E, gente, olha só, eu quis trazer esse estudo, é um estudo experimental, onde ele fez justamente isso, que há uma disponibilidade de medicamentos para poder se tratar o Covid. Só que você não trata o Covid, você trata todas as consequências, todas as sequelas. Não tem um tratamento para o Covid, gente. A gente trata todas as sequelas que o paciente vai evoluir, todas as complicações que ele vai desenvolver durante o curso da doença. Só que tem um detalhe, eu tenho algumas estratégias. E o exercício, ele vem como modalidade do tratamento não farmacológico terapêutico, que deve ser prescrito com a forma correta, porque ele vem num cenário de prevenção e tratamento. Gente, o exercício físico, ele já está mais do que comprovado que ele é eficaz na maioria das doenças crônicas e de infecções microbianas com benefícios preventivos terapêuticos, envolvendo inclusive os mediadores imunológicos primários e propriedades anti-inflamatórias. Então a gente tem que tomar propriedade disso, porque para eu ter o efeito imunomodulador, controlar uma porta viral, melhorar, fazer uma modulação inflamatória, estimular a via de síntese de óxido nítrico de forma certa, e não o Eros que está desequilibrado, que vai favorecer uma cascata de processo inflamatório, estabelecer sim o controle do estresse oxidativo, eu preciso ter domínio sobre essa ferramenta. E só para dar uma deixa aqui, gente, o exercício prescrito, ele começou há mais ou menos uns 2 milênios atrás, e quem começou isso foi um médico, foi o Hipócrates. Então, assim, não podemos deixar que o cenário da subestimação prevaleça ainda na nossa assistência. Essa é uma imagem que quem me acompanha, eu gosto de apresentar ela nas minhas aulas, porque eu acho que ela reforça ainda uma cultura errada da assistência da fisioterapia. Onde quando eu pergunto para vocês, esse paciente está em que fase? De mobilização ou reabilitação? A maioria das pessoas, para não dizer quase todas, me falam que o paciente está em fase de mobilização em razão dessa diminuição de massa muscular que ele tem em panturrilha, quando esse paciente ele tem as plenas condições de estar realizando uma marcha estacionária. Ou seja, temos que parar de subestimar os nossos pacientes e começar, de fato, a avaliar